Durante décadas de pesquisa nos mistérios da consciência humana, Jacobo Greenberg descobriu algo que mudaria para sempre sua compreensão da realidade. Ele percebeu que existe uma maneira específica de se comunicar com o universo. Uma forma de pedir tão precisa que torna praticamente impossível que os desejos sejam negados. E essa técnica não tem nada a ver com o pensamento positivo superficial ou com as fórmulas vazias da autoajuda moderna. É algo muito mais profundo, antigo e poderoso. E o melhor, você pode aplicar essa técnica agora mesmo, assim que aprendê-la. Greenberg dedicou sua vida a estudar a conexão entre a mente humana e o campo quântico universal. Em seus laboratórios, mediu as ondas cerebrais de xamãs, desenvolveu a teoria sintérgica e viveu experiências que desafiaram a própria ciência. Sua conclusão foi clara. O segredo da manifestação não está no que se pede, mas no estado de consciência de onde o pedido nasce. Quando a mente e o coração entram em perfeita harmonia, as intenções se tornam irresistíveis para o universo. Uma de suas experiências mais marcantes aconteceu ao lado da lendária curandeira mexicana Pachita. Greenberg presenciou o momento em que uma mãe desesperada trouxe o filho, considerado incurável pela medicina. Pachita fechou os olhos e começou a falar, mas não com os presentes. Ela se dirigia ao próprio universo. Suas palavras não eram súplicas, e sim afirmações de certeza. Em vez de pedir pela cura, ela agradeceu pela cura que já estava acontecendo em níveis invisíveis da realidade. Dias depois, o menino se recuperou completamente. Essa experiência levou Greenberg a compreender o que ele chamava de a sintaxe do universo. Um tipo de linguagem vibracional que a consciência humana usa para se comunicar com o campo quântico. Ele descobriu que cada pensamento, emoção e intenção gera ondas que atravessam essa rede universal de informação. Mas nem todas têm o mesmo poder. Algumas se dissipam rapidamente, enquanto outras viajam com tamanha força e clareza que transformam tudo o que tocam. A diferença, segundo ele, está na coerência sintérgica. Quando o ser humano entra em harmonia interna, quando corpo, mente e espírito vibram na mesma frequência, a intenção se torna um raio de laser espiritual, capaz de atravessar as camadas da realidade. Em laboratório, Greenberg observou que durante esses estados de coerência, o cérebro humano entra em um padrão único de sincronização entre as ondas θ e delta, criando o que ele chamou de janela quântica, um ponto de contato direto entre a consciência individual e o campo universal. Mas ele também afirmava que não basta atingir esse estado. O verdadeiro poder está em como o pedido é formulado quando a consciência está alinhada com o universo. É nesse instante que a manifestação deixa de ser teoria e se torna uma força real, viva, inteligente e criadora. E foi a partir dessas experiências que Jacobo Greenberg formulou o que chamou de os princípios fundamentais do pedido irresistível. 4 chaves capazes de alinhar a consciência humana com o próprio ritmo do universo. O primeiro princípio é o da petição feita a partir da gratidão. Em vez de pedir com base na carência ou no desespero, o verdadeiro manifestador pede reconhecendo que já recebeu. Isso não é autoengano nem pensamento mágico, mas uma compreensão profunda de como o tempo opera nas dimensões sutis da realidade. No nível quântico, todas as possibilidades coexistem ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro são apenas construções da percepção humana, mas para a consciência expandida, tudo está acontecendo agora. Quando alguém pede a partir da gratidão, alinha-se a essa realidade onde aquilo que busca já existe, já foi concedido, já faz parte de seu ser. Durante seus estudos com meditadores e praticantes avançados, Greenberg notou
que os resultados mais extraordinários surgiam justamente entre aqueles que pediam sem ansiedade. Eles não imploravam, não forçavam, falavam com o universo com a serenidade de quem apenas recorda um acordo sagrado, firmado em planos mais profundos. O segundo princípio é o da especificidade vibracional. Não se trata de descrever detalhes externos, mas de definir a frequência emocional daquilo que se deseja. O universo não responde às palavras, responde às vibrações. Ao pedir saúde, por exemplo, é mais eficaz sentir internamente a vitalidade plena do que listar os sintomas que precisam desaparecer. Em suas observações, Greenberg percebeu que o universo possui uma tendência natural à harmonia. Quando o pedido contribui para o equilíbrio maior, quando se deseja algo que também beneficia o todo, a resposta vem com facilidade. Por isso, ele notava que os resultados mais poderosos surgiam quando as pessoas pediam não por riqueza, mas pela capacidade de servir, não por poder, mas pela sabedoria de usá-lo para o bem. O terceiro princípio é o do desapego ativo, talvez o mais difícil para a mente moderna, acostumada à luta e ao controle. Desapegar não significa desistir, significa confiar. É formular o pedido com total clareza e intenção, e logo depois liberá-lo, sabendo que o universo sabe melhor o momento e o modo de atender. Greenberg comparava esse processo a plantar uma semente. Depois de colocá-la na terra, não se deve desenterrá-la para ver se está crescendo, pois isso a mataria. Ele relatava o caso de um homem à beira da falência que, após aplicar esses princípios, substituiu o desespero por gratidão e confiança. Em uma semana, recebeu 3 ofertas de trabalho. Uma delas mudaria completamente o rumo de sua vida. Por fim, o quarto princípio é o da receptividade multidimensional. O universo pode responder de maneiras que escapam à lógica. É preciso estar aberto para que a resposta venha de qualquer direção, em qualquer forma, a qualquer momento. Segundo a teoria sintérgica de Greenberg, a consciência atua simultaneamente em várias dimensões. E quando um pedido é feito em estado expandido, ele se propaga por todas elas. Assim, as respostas podem vir de níveis inesperados, coincidências, encontros, sinais, sonhos, formas que desafiam as expectativas lineares da mente. Esses 4 princípios formam o coração daquilo que Jacobo Greenberg chamava de a arte da petição irresistível, o modo mais puro e coerente de dialogar com o universo. Jacobo Greenberg também descobriu que o universo é infinitamente criativo em suas respostas. Às vezes, o que pedimos chega exatamente como esperávamos. Outras vezes, manifesta-se de formas tão inesperadas e precisas que revelam algo ainda maior, que o universo compreende nossas necessidades mais profundas, melhor do que nós mesmos. A partir dessas observações, ele formulou o 5º princípio, o da coerência integral. Para que um pedido seja verdadeiramente irresistível, é necessário que esteja alinhado não apenas com os desejos conscientes, mas com todos os níveis do ser. Se uma pessoa pede abundância, mas no fundo acredita não merecê-la, cria um campo de interferência que bloqueia a manifestação. Greenberg constatou, em anos de pesquisa e trabalho terapêutico, que a maioria dos desejos não realizados nasce desse conflito interno entre partes opostas da psique, uma que deseja e outra que teme. É como tentar acelerar com o freio de mão puxado. Agora preste atenção no que vou te dizer, porque isso pode literalmente mudar a sua realidade. Não é normal você não conseguir ter as coisas que quer. Seja mais dinheiro, um relacionamento amoroso, reconhecimento ou simplesmente paz interior. Se você está enfrentando obstáculos constantes, lutando contra situações que parecem se repetir sem explicação,
Isso significa que você carrega amarras mentais invisíveis, exatamente como Jacobo Greenberg descreveu em suas pesquisas sobre a consciência. E enquanto essas amarras existirem, nada do que você tentar vai realmente prosperar. Mas existe uma saída e ela começa dentro da sua mente. Por isso, eu quero te apresentar um guia que foi criado para libertar essas travas internas e ativar o seu poder natural de manifestação. Um método prático, direto e baseado nas mesmas leis universais que Greenberg estudou durante toda a sua vida. Esse guia se chama Seu Eu Superior. Dentro dele, você vai aprender como reprogramar o campo vibracional da sua mente, acessar frequências de prosperidade e alinhar seus pensamentos à energia da criação consciente. Ele combina os princípios herméticos do Kybalion, os ensinamentos de Thoth e os fundamentos da neurociência moderna para te mostrar como transformar sua consciência em um ímã de abundância e realizações. Esse não é mais um livro motivacional, é um manual energético, um passo a passo para que você desperte o seu verdadeiro poder interior. Se você aplicar apenas uma pequena parte do que está dentro dele, vai começar a perceber mudanças quase imediatas, coincidências que se encaixam, pessoas certas que aparecem, oportunidades que surgem como se o universo finalmente começasse a conspirar a seu favor. Mas atenção, depois que você acessar esse manual, não há como voltar atrás. Você vai perceber o quanto vibrava baixo, o quanto estava preso em padrões mentais que te mantinham limitado. E, ao despertar, não vai mais conseguir se contentar com uma vida mediana. O link para acessar o seu eu superior está no primeiro comentário fixado. Desça um pouco a tela, clique e comece ainda hoje o processo de libertação da sua mente. Lembre-se, o universo não responde ao esforço, ele responde à vibração certa, e essa vibração começa em você. Por isso, Jacobo enfatizava a importância de um trabalho de integração interior antes de qualquer pedido profundo. É preciso identificar e curar as partes de si mesmo que resistem ao que se deseja. Isso requer coragem e honestidade brutal, além de, às vezes, o olhar de alguém que ajude a revelar os pontos cegos. Greenberg chegou a desenvolver técnicas específicas baseadas em seus estudos neurocientíficos para alcançar essa coerência. Processos que harmonizam mente, emoção e energia até que tudo esteja direcionado em uma única frequência. Quando essa coerência é atingida, o poder da petição se multiplica exponencialmente. O sexto princípio é o do tempo cósmico. O universo tem um ritmo próprio, ciclos de expansão e contração, de plantio e colheita. Saber manifestar é aprender a navegar nesses ciclos. Não significa esperar passivamente por condições perfeitas, mas desenvolver a sensibilidade para perceber quando as correntes universais fluem a favor de nossas intenções. Greenberg comparava isso à arte de navegar. É possível remar contra a maré, mas quem aprende a usar o vento certo chega mais longe, com menos esforço. Em seus estudos com xamãs, ele descobriu que esses mestres possuem uma sensibilidade natural para detectar as flutuações da realidade, momentos em que o tecido do mundo se torna mais maleável e as intenções encontram menos resistência. Em laboratório, Greenberg observou que estados de consciência profunda, especialmente os associados às ondas cerebrais θ, aumentam significativamente essa percepção dos ritmos cósmicos, funcionando como uma antena interna capaz de captar as frequências mais sutis da criação. O sétimo princípio é o da oferta sagrada. As petições mais poderosas não são exigências, mas oferendas. Em vez de dizer, quero isso, o verdadeiro co-criador diz, estou disponível para receber isso, se estiver em harmonia com o propósito mais elevado. Essa simples inversão muda completamente a natureza da relação com o universo.
A pessoa deixa de ser um pedinte e se torna um participante consciente da criação, alguém que entende que faz parte do próprio universo. Não um ser separado implorando favores, mas uma centelha dialogando com o todo. Essa atitude ativa o princípio da reciprocidade cósmica. O universo se torna tão generoso quanto a própria alma está disposta a ser. Greenberg presenciou transformações extraordinárias em pessoas que adotaram essa postura. Suas relações com o dinheiro, as oportunidades e até o amor começaram a fluir com naturalidade. Elas deixaram de perseguir o que queriam e passaram a atrair o que eram. E foi então que ele chegou à conclusão que resume toda a sua pesquisa. O universo não nos dá o que pedimos, ele nos dá o que somos. Nosso estado de ser é a petição mais poderosa que existe. Quando elevamos nossa frequência, transformamos automaticamente tudo o que recebemos. Em suas observações, Greenberg percebeu que as pessoas capazes de manifestar de forma consistente e duradoura compartilham uma mesma qualidade vibracional, uma presença calma, confiante, grata e aberta, que funciona como um ímã silencioso para as experiências desejadas. Segundo Jacobo Greenberg, aqueles que verdadeiramente dominam a arte da manifestação aprendem a se tornar a própria resposta às suas orações. É nesse ponto que ele introduz o 8º princípio, o da petição em presente contínuo. Em vez de pedir algo projetado para o futuro, o manifestador pede a partir da experiência de já estar recebendo. Não se trata de fingir ou fantasiar, mas de sintonizar-se com o nível de realidade onde o desejo já existe e está fluindo em sua direção. Em seus estudos sobre estados alterados de consciência, Greenberg descobriu que, em certos níveis de percepção expandida, o ser humano é capaz de acessar versões futuras de si mesmo, realidades potenciais onde aquilo que se deseja já é uma experiência vivida. A partir dessa perspectiva, o pedido deixa de ser um ato de carência e se torna um ato de lembrança. A lembrança de algo que já está acontecendo em um plano mais sutil. Essa capacidade de viver o futuro como presente cria uma ressonância magnética irresistível entre o estado atual e a realidade desejada, tornando a manifestação inevitável. Greenberg desenvolveu técnicas de meditação e visualização específicas para acessar esses estados de consciência temporal expandida. Ele observou que quando as pessoas aprendem a formular seus pedidos a partir desse ponto de consciência, os resultados são muito mais rápidos e precisos do que quando pedem a partir da limitação linear do tempo comum. O 9º princípio é o da petição holística. Em vez de pedir por coisas isoladas, um trabalho, um relacionamento, uma soma de dinheiro, o buscador pede pela transformação completa de sua experiência de vida em uma direção harmoniosa. Isso permite que o universo atue de forma integrada, promovendo mudanças que se sustentam mutuamente. Por exemplo, em vez de pedir apenas mais dinheiro, pede-se abundância em todos os níveis: financeira, emocional, espiritual, criativa e relacional. Greenberg percebeu que, quando as pessoas adotavam essa visão ampla, o universo parecia responder dizendo: já que estamos transformando sua vida, vamos fazê-lo por inteiro. Os resultados tendiam a ser mais profundos, duradouros e satisfatórios. O 10º e último princípio é o da petição a partir do serviço. Os pedidos mais poderosos e irresistíveis são aqueles que beneficiam não apenas o indivíduo, mas a teia da vida como um todo. Quando uma pessoa pede a partir de um lugar de amor genuíno e desejo sincero de contribuir, ela acessa forças universais que ultrapassam as limitações pessoais. Greenberg observou que o universo parece reservar recursos especiais para aqueles dispostos a se tornarem canais de benefício coletivo. Isso não significa negar as próprias necessidades ou viver como mártir.
significa compreender que o bem-estar pessoal e o bem-estar do todo são inseparáveis. Ele trabalhou com curandeiros, líderes espirituais e visionários que haviam desenvolvido essa capacidade de pedir a partir do serviço, e constatou que suas vidas pareciam guiadas por uma sincronicidade constante. Portas se abriam, pessoas certas apareciam, oportunidades fluíam sem esforço. Era como se o universo conspirasse para sustentar tudo o que estivesse alinhado ao bem maior. Mas Greenberg fazia uma advertência. Esses princípios não são fórmulas mágicas e tampouco funcionam de forma mecânica. São ferramentas de consciência que exigem autoconhecimento, purificação emocional e disciplina espiritual. Ele observava que muitos se frustravam por aplicá-los superficialmente, como se fossem truques rápidos de gratificação. A verdade, dizia, é que o poder de pedir irresistivelmente não é um atalho, é um caminho, um processo de transformação interior que expande a consciência e realinha o ser humano com o coração do universo. Jacobo Greenberg concluía suas reflexões dizendo que o verdadeiro domínio sobre a arte de pedir exige o desenvolvimento de certas qualidades interiores. Paciência, confiança, humildade e, acima de tudo, a capacidade de amar genuinamente. Essas virtudes, dizia ele, não são meros ideais espirituais, mas frequências reais de vibração, chaves que permitem que nossas petições ressoem com as dimensões mais profundas da realidade. Ele também alertava que nem todos os pedidos seriam atendidos exatamente como foram formulados, e que isso, longe de ser uma falha, é uma bênção disfarçada. O universo possui uma perspectiva infinitamente mais ampla do que a mente humana. Muitas vezes, aquilo que acreditamos precisar não é o que realmente nos servirá no longo prazo. Greenberg afirmava ter aprendido a confiar na sabedoria universal, mesmo nas negações aparentes, compreendendo que o universo sempre vê mais longe. Com o tempo, dizia ele, tornava-se claro que cada aparente negativa havia sido, na verdade, uma proteção sagrada, um redirecionamento em direção ao crescimento e à verdadeira felicidade. Foi dessa compreensão que nasceu uma de suas frases mais profundas. A verdadeira maestria no ato de pedir não está em obter sempre o que queremos, mas em aprender a querer o que recebemos. Quando essa percepção se instala, toda experiência, mesmo a mais difícil, se revela como uma resposta perfeita a um pedido inconsciente, feito em um nível mais alto da alma. Nos últimos anos de sua pesquisa, Greenberg passou a ver toda a existência como um diálogo contínuo entre a consciência individual e a consciência universal. Cada pensamento é um pedido, cada acontecimento, uma resposta. Viver se torna uma conversa sagrada com o mistério infinito. Ele convidava cada pessoa a experimentar esses princípios na prática, começando com pequenas petições, observando os resultados e refinando o modo de pedir. O objetivo não era seguir um método rígido, mas desenvolver sensibilidade para perceber a linguagem do universo, que se comunica por meio de sincronicidades, emoções e intuições. Greenberg reforçava que não existe um único caminho válido. Cada ser humano tem uma forma singular de dialogar com o universo, tão única quanto sua própria impressão digital. O que funciona para um pode precisar de ajustes para outro. Por isso ensinava: confie mais na sua experiência direta do que em qualquer ensinamento, inclusive o meu. Mas, acima de tudo, ele dizia que o propósito final não é se tornar alguém que sempre obtém o que quer, e sim alguém que deseja o que a vida oferece em cada instante. Nesse estado de rendição lúcida, a vontade pessoal e a vontade universal tornam-se uma só. E nesse ponto, o universo nunca diz não, porque o você que pede e o universo que responde já são a mesma consciência.
A lição final de Greenberg era simples e monumental. Você não está separado do universo pedindo favores a uma força externa. Você é uma expressão localizada da própria consciência universal, explorando suas infinitas possibilidades através da forma humana. Quando se pede a partir dessa compreensão, não como quem implora, mas como quem recorda, o universo não pode negar, pois seria o todo negando a si mesmo. E quando finalmente se entende isso, vem a revelação silenciosa. O poder sempre esteve em suas mãos. Você apenas havia esquecido como usá-lo.